Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite de quarta-feira, mais uma vez, nós recorremos a esse mecanismo, que é o da transmissão, e gratos ao Senhor pela oportunidade de fazê-lo de maneira ao vivo, e assim buscar levar até o endereço no qual os queridos se encontram na noite dessa quarta-feira, recolhidos em casa, vivenciando a medida de isolamento social, dada a epidemia que nos alcançou também. Rogar ao Senhor Deus que nos abençoe e nos conduza nesse momento devocional. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, que o Senhor de fato faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Que o bendito Espírito Santo do Senhor, mandado por Ele para habitar em nós e nos assistir, nos assista nessa noite, aonde vamos louvar, aonde vamos ler a palavra, aonde vamos estudar, aonde também vamos buscar interceder pelas múltiplas necessidades, bem como também buscaremos adorar e bendizer o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Feche, meus irmãos, os teus olhos, curve a sua fronte. Vamos pedir graça do Senhor, de maneira que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, se confirmem de maneira agradável na presença do nosso bondoso Deus, que está aqui no templo, quando aqui estamos reunidos, eu e aqueles que nos auxiliam nesse esforço, mas também é o Deus bendito, onipresente, que se faz presente na sua residência, na sua vida, ainda que você esteja no trabalho, onde quer que você esteja, nós estamos na presença do Senhor. Que Ele nos assista, que Ele nos conduza, que Ele presida sobre nós e venha edificar o nosso coração para que melhor possamos servi-lo. Oremos ao Senhor. Amado e bondoso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, porque entendemos que bendizer ao Senhor é algo devido de ser feito pela Tua criação. E essa responsabilidade pesa de maneira mais específica sobre a comunidade que se afirma como a comunidade dos remidos. Nós confessamos a experiência transformadora da Tua graça, ingressando na nossa vida e nos tirando da morte para um contexto de vida, de luz, para uma vivência na Tua bendita e santa presença. Nós nos confessamos agradecidos porque o Senhor nos tem ajudado, nós nos confessamos felizes por estarmos mais uma vez debruçados sobre a Tua palavra, com um sentimento preciso da Tua presença. E nesse esforço, ó Deus, alternativo, buscando aqui e a partir daqui, junto com os diversos irmãos que estão acessando esse canal de comunicação, honrarmos, bendizermos e buscarmos estudar a respeito da Tua bendita e santa palavra. Preside sobre nós, influencia nossa mente, controla as nossas emoções, ajuda o nosso ânimo, para que em meio a essa circunstância sejamos encontrados como aqueles que servem ao Senhor, fazendo isso com alegria, com confiança e na total dependência da ação do Teu Espírito Santo. Abençoa os irmãos que nos ajudam aqui no templo, nessa transmissão, e abençoa também os irmãos nos seus endereços distintos, cobrindo a todos nós com aquilo que seja a Tua graça e que ela venha nos favorecer. É assim que te pedimos e rogamos que nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, e eu lerei do capítulo 1, os versículos 15 a 18. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos de 15 a 18, que fazem parte de uma oração proferida pelo apóstolo Paulo em favor daqueles irmãos em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 18, que nos dizem assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, que Deus também nos ilumine os olhos, de maneira que o nosso coração se veja edificado pela influência da sua revelação, em nome do Senhor Jesus.
Vamos louvar o nome do nosso Deus, vamos bendizer a Ele, pois sempre é devido honrar, bendizer, engrandecer, prestar honras e glórias ao nosso Deus. Cante, entoe louvores ao bondoso e glorioso Deus. Amém. Vamos suplicar ao Senhor estar mais perto dEle, estar na presença do nosso Senhor. Deus de ti.
Ó Senhor, quebranta o nosso coração e enche-nos de Ti, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, cantemos. E merecida De graça recebi, Sim, Senhor. por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a meditar na palavra do Senhor nosso Deus e convido-os a que possam abrir no primeiro versículo do capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A partir desse texto, eu estimo podermos considerar sobre um assunto que certamente é de vital importância para todos nós. Todos nós somos devidamente invocados a nos envolvermos com aquilo que será
alvo do nosso assunto, do nosso estudo na noite de hoje, que é a oração. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, eis o pedido que fora feito pelos discípulos do Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu repito, o pedido dos discípulos fora justamente o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, sensibilize o nosso coração, conduza, ó Deus, no exercício da fala, da transmissão, daquilo que está pensado para ser comunicado aos meus irmãos. Ajuda, ó Deus, que sejam palavras vindas do alto. Ajuda, ó Deus, que sejam realidades que venham nos responsabilizar e nos animar a esse exercício grato, feliz, que é a prática da oração. Abençoa-nos, ó Deus, a partir daqui e nos diversos destinos nos quais os nossos irmãos estão devidamente reunidos, assistindo a essa transmissão. Fala ao meu e ao nosso coração, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito, irmãos, que você acessa esse canal motivado pela esperança de obter ajuda da parte do Senhor para a sua vida. E isso é comum também, aquilo que nós fazemos quando nós estamos também nos direcionando ao tempo, quando nós então deliberamos, planejamos, organizamos a nossa vinda habitual à igreja, quando nós nos reunimos enquanto igreja, quando nós buscamos a casa do Senhor para, na companhia dos irmãos, celebrarmos adoração, comunhão, nós também revelamos que temos anelo, temos desejo, e o nosso desejo é de alcançarmos ajuda do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor de fato é um Deus que ajuda, de maneira que é pertinente, é justo, é correto, que assim nós pensemos. Que tanto por meio dessa alternativa, da transmissão, como também congregados num lugar físico como aqui estamos, nós podemos procurar o Senhor, porque o Senhor é pronto em se fazer achar, e Ele também é misericordioso a ponto de estender para nós a ajuda que nós necessitamos para a nossa vida. E como nos nossos dias, nesses dias de maneira específica, nós necessitamos da ajuda do Senhor. Eu posso fazer, e creio que os irmãos também podem fazer como suas, as palavras do salmista quando dizia assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É nessa intenção e com essa compreensão que nós queremos pensar na noite de hoje. Porque é justo pensar nisso, porque é correto imaginar que o Senhor nos ajuda. Porque, irmãos, em nosso auxílio, o Senhor Deus, Ele nos concede diversos favores. O Senhor é extremamente misericordioso para conosco. O Senhor visando o nosso aprimoramento, o nosso conforto, o nosso consolo, o nosso desenvolvimento, o aprimoramento da nossa vida como remidos dEle, o Senhor nos traz uma série de favores, e eu quero aqui apresentar alguns que são comumente chamados de meios de graça. O Senhor nos abençoa com aquilo que são os meios de graça disponibilizados para o nosso bem. Deixe-me citar, e você conhece esses meios: a leitura e exposição das Escrituras, a leitura da Palavra de Deus, quando nós abrimos a revelação, quando nós tomamos em nossas mãos a Bíblia, a Palavra do Senhor, e nós a lemos, evidentemente que esse é um contato gracioso. A Palavra transmite vida, a Palavra transmite alimento, a Palavra nos anima, nos conforta, a Palavra nos abençoa. Foi por meio da bênção trazida pela Palavra que nós fomos alcançados para a salvação. Em um momento na sua vida, a fé lhe veio, e veio porque você ouviu, e ouviu não qualquer outra coisa, mas você ouviu o Evangelho. A graça que nos salva, como nos diz a Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa graça se revela justamente por meio da palavra do Senhor, que comunica a obra graciosa realizada pelo Senhor Jesus. Então, a leitura e a exposição das Escrituras é um meio de graça providenciado pelo Senhor nosso Deus para o nosso bem. A correta observância e administração dos sacramentos. Quando nós estamos reunidos na igreja, nós temos a oportunidade de celebrar dois preciosos sacramentos.
nós tanto celebramos a ministração do batismo, tanto sobre as nossas crianças, como também sobre as demais pessoas em outras fases etárias, nós as recepcionamos. Quando elas então confirmam a experiência de salvação, elas são recebidas na igreja por meio daquilo que é a administração do sacramento do batismo, que simboliza justamente a limpeza, a lavagem, a transformação, a vida que o Senhor nos trouxe. Mas não apenas o batismo, mas os que são batizados, os que confirmam a união com Cristo, mediante a transformação que experimentam, eles são chamados a participar da mesa do Senhor. Eles são chamados a comer e a beber, a tomar, receber do pão e comer, e a tomar do cálice também, fazendo isto em memória do Senhor Jesus, demonstrando e declarando a quem nos vê que nós temos comunhão com o Senhor nosso Deus. De maneira que quando nós compreendemos todas as realidades que estão representadas, todo o simbolismo, tudo que de fato então está implícito à realidade dos sacramentos, graça está sendo comunicada para o nosso bem, para o nosso aprimoramento. Podemos também citar, me permita citar, que estimamos que a experiência de nos vermos congregados é também uma experiência graciosa, a comunhão dos santos. E aqui deixe-me referir a algo que está momentaneamente interrompido. Deixe-me aqui fazer referência a algo que nos foi devidamente orientado para que nós não fizéssemos nesses últimos dias e não estamos a fazer nesses últimos dias. A igreja reunida, a igreja congregada, lendo, cantando, adorando, orando, se confraternizando, isso também é um meio de graça. Quando você vem à igreja e encontra um irmão, uma irmã, quando você compartilha com ele, quando você vê na vida do outro sofrimento iguais aos seus, quando você vê na história do outro lutas, bem como também a providência do Senhor entregue ao seu irmão, bem como à sua vida, isso é um meio de graça. Você é levado a compreender que outros estão sofrendo, mas outros também estão sendo assistidos, e você também dá testemunho com a sua vida que você é alvo do auxílio e da assistência do nosso Supremo Pastor. A comunhão dos santos é um meio de graça, e muito provavelmente por isso é que nós estamos tão pesarosos, é muito provavelmente por isso que nós estamos assim, em certa medida, com aquela tristeza, como já fizemos referência daquilo que tem sido as experiências passadas nos dias recentes, nos quais nós não podemos nos ver reunidos. E alguém diz assim: eu estou triste, eu estou com saudade da igreja, eu tenho vontade de estar na casa do Senhor, de ver os cânticos, os louvores, de ver a celebração, de estar cultuando. Essa realidade da presença dos irmãos uns com os outros é um meio gracioso providenciado pelo nosso bondoso Deus, para a nossa edificação, para o nosso ânimo e para o nosso consolo também. Mas deixe-me referir a outro meio providenciado pelo Senhor, pensado particularmente pelo nosso bom e misericordioso Deus para o nosso bem, para o nosso conforto, a oração. A oração é um meio de graça, sendo esse alvo do nosso estudo na noite de hoje, irmãos. Eu quero lhe convidar a pensar sobre a importância da oração, sobre a necessidade da oração, sobre a pertinência, sobre o chamamento que, por certo, nós estamos experimentando para nós nos envolvermos de maneira crescente com a prática da oração. Façamos o mesmo pedido que fizeram os discípulos do Senhor, como aqui há pouco eu li em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, quando os discípulos ali ao redor, ao lado do Senhor Jesus, então foram a Ele de maneira muito solene pediram. Nós devemos ser também portadores do mesmo pedido, da mesma intencionalidade. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E interessante é que o Senhor Jesus, compreendendo a importância, compreendendo que de fato esse é um meio de graça providenciado por Ele para o nosso bem, se dispôs. E em várias partes da palavra do Senhor nós encontramos o próprio Senhor Jesus ou exemplificando ou dando orientações para que os seus discípulos de fato pudessem se envolver com a oração. Então esse é o meu tema na noite de hoje. Espero que você seja levado à compreensão de algumas realidades que são preciosas para o bem da nossa vida. Ensina-nos a orar. E um convite: vamos orar, porque Deus responde. Eu quero fazer um destaque especial, irmãos, quanto ao assunto. Quando o assunto é sobre oração, nós temos um pressuposto, compreenda isso de maneira muito
muito preciosa. Nós temos um pressuposto fundamental e será esse pressuposto que haverá de nortear a meditação que eu passo a vos apresentar. Qual é o meu pressuposto? No que é que eu me fundamento? No que é que eu me regulo? Naquela que é a minha intenção de fazer com que você se veja animado, você se veja empolgado, disposto a querer aprender e aprimorar o uso desse meio de graça que é a oração. O pressuposto é o seguinte: Deus sempre ouve e responde às nossas orações. Eu quero repetir isso. Deus sempre ouve e responde às nossas orações. Deus ouve, mesmo que Ele não deva isso a ninguém, porque Deus não deve nada a quem quer que seja. Deus, mesmo não devendo, Ele na verdade se dispõe a nos ouvir. E Deus também se dispõe a responder a toda oração. Não tem oração que possa ser compreendida, oração sem resposta. Mas por que eu sou levado a então sustentar e afirmar esse pressuposto que para mim é uma medida fundamental? Essa medida, irmãos, é resultante das promessas do nosso próprio Deus. É fruto do exercício da sua fidelidade. Nós temos em Deus justamente aquele que se dispõe a isso por exercício daquilo que Ele mesmo elegeu fazer, o Deus fiel. Veja só, e vou recapitular com você uma medida que é comum à nossa compreensão. O Deus que nos promete que estaria conosco todos os dias. Nós temos a promessa desse Deus bendito, misericordioso e fiel, que diz que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não há um dia no qual, meu irmão, minha irmã, a sua vida passe e ela não seja alvo da assistência, da presença do nosso bondoso Deus. Mas eu creio que Ele não nos diz isso para que então nós sejamos levados a interpretar que a presença do Senhor será uma presença silenciosa. Será uma presença indiferente ou indisposta. Eu não consigo imaginar o Deus presente, tomado ou movido, ou reagindo de maneira silenciosa, ou reagindo de maneira indiferente, ou reagindo de maneira indisposta a mim e a você. Me permita citar, e abra a sua Bíblia, por gentileza, naquilo que nos diz o Salmo de número 40, quando nós temos ali uma resposta precisa do sábio, do poeta, quando compõe esse cântico de exaltação ao nosso glorioso Deus, quando ele fala das suas experiências, e ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, revelando, por certo, as realidades que já estavam posicionadas no Salmo 37, 38, 39, e o Salmo 40 é o culminar de todo um enredo que está devidamente narrado nos textos anteriores. E aqui, então, como sendo aquilo que se tornou concreto, aqui, então, se tornou a realidade daquilo que ele aguardava, quando diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, dando provas, dando certeza, dando como concreta a realidade de que Deus, então, é aquele que ouve e é aquele que responde ao nosso clamor. Deus fala, irmãos, por meio da sua palavra. Deus assiste a tudo e a todos continuamente, e Deus também ouve o que a Ele é encaminhado por meio do nome do Senhor Jesus. Essa é a compreensão exata que me ocorre e que é de fato precisa no meu coração. Deus fala por meio da sua palavra, e por isso que nós a afirmamos como meio de graça. Deus a tudo assiste, nada pode se esconder, nada foge, por maior que seja, por mais minúsculo que seja, não foge ao controle do nosso Deus. Ele assiste a tudo continuamente, e Deus também ouve aquilo que lhe é encaminhado, aquilo que de repente lhe é apresentado, aquilo que nós elevamos a Ele por meio do nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus nunca nos deixa sem resposta. Eu sei que muito provavelmente você pode estar agoniado, você pode estar entristecido, você pode estar sobressaltado, você pode estar preocupado, você pode estar angustiado, como muitas pessoas, você pode estar fragilizado, você está contido, você está vivendo as emoções desse tempo de crise, e é importante você então novamente trazer à sua lembrança essa realidade precisa. Ele nunca deixa você sem resposta. O Deus que lhe vê, o Deus que lhe acompanha, que conhece o seu sofrimento e que ouve o seu pedido de socorro, Ele não lhe deixa sem resposta. Até mesmo o silêncio é resposta. Às vezes o silêncio é resposta, às vezes nós não ouvimos um verbalizado da parte de Deus, mas até mesmo não verbalizado da parte dele significa e caracteriza a resposta do Senhor.
Deixe-me exemplificar isso tomando emprestado o que está no Evangelho, tanto de Mateus, como de Marcos, como também de Lucas, quando nós encontramos o nosso Senhor, o nosso Salvador, naquele jardim de sofrimento, em uma noite de angústia, na qual ele se confessa triste, ele convida os seus discípulos para que eles possam ir orar, e ele então se afasta daqueles que havia chamado para estar em sua companhia, buscando a presença do Senhor, e ele vai orar sozinho. E na primeira, segunda e terceira petição que ele faz, nos 3 distintos momentos, não há uma voz. Como em outros momentos, uma voz, então, a partir do céu, comunicou algo que certamente fora ouvida pelo Senhor Jesus aqui na terra. Nas 3 ocasiões nas quais o Senhor Jesus indagava se era possível então passar aquele cálice da experiência da sua existência naquele momento de entrega, ele não ouviu resposta nenhuma, no sentido de houve um silêncio, mas a resposta veio. Ainda que ele não tenha ouvido nada sendo verbalizado, a resposta era não, não dá para isentar, não dá então para omitir a experiência com aquilo que seria a sua entrega substitutiva na cruz maldita que o recepcionou no dia seguinte. Em muitas ocasiões, irmãos, as respostas do Senhor são duras e até difíceis de entender. Não por falha ou falta em Deus, mas em razão da nossa pequenez e das nossas limitações naturais e daquilo que de repente muitas vezes quer nos governar, a nossa vontade, o nosso querer, as nossas medidas de conveniência, mas o Senhor não está para se adequar ou para tomar forma em favor das nossas conveniências. Ele é o Deus soberano que responde de acordo com a sua medida soberana e de conformidade com seus decretos que são perfeitos e eternos. Nós não sabemos tudo, longe disso, nós estamos bastante longe disso. O que nos cabe é justamente o esforço para bem desfrutarmos desse rico privilégio da comunhão com o Senhor por meio da oração. E é justamente por nós não sabermos, é justamente porque nós não temos a medida exata, é justamente porque nós não compreendemos todas as coisas, é justamente porque somos pequenos, que nós devemos então recorrer ao meio de graça e quebrantados, contritos e humildes buscarmos ao Senhor por intermédio do meio de graça, que é a oração. João Calvino, nosso sistematizador, ele fala sobre a oração, dedicou tempo e estudo e escreveu muito sobre a oração. E quando ele se expressa sobre a oração, ele diz o seguinte: por meio da oração, temos acesso aos tesouros que estão guardados para nós no coração do nosso Pai Celestial. Pois tudo quanto colocou diante de nós como objeto de esperança, veja bem o que ele diz, também mandou que nós procurássemos mediante a oração. Ou seja, Deus tem no seu glorioso e perfeito coração realidades que são benditas e que estão para serem comunicadas a mim e a você. Mas ao mesmo tempo no qual o Senhor guarda consigo esses tesouros que deverão ser compartilhados conosco, o Senhor diz que esses tesouros precisam ser buscados por mim, por você. Esses tesouros reclamam de mim, de você, o empenho, no sentido então de nós buscarmos a face do Senhor. Portanto, irmãos, se queremos aprender a orar, precisamos analisar detalhes que são importantes sobre essa realidade, bem como considerar alguns cuidados que são imprescindíveis. E aqui eu quero então apresentar 4 detalhes bem objetivos para a nossa orientação, para que nós então busquemos aprimorar, aperfeiçoar a nossa prática da oração, de acesso a esse meio bendito que é o meio de graça. Primeira medida, anote por gentileza, veja com atenção isso que eu vos digo. Primeira medida que é importante para quem deseja de fato desfrutar dos tesouros que Deus tem a compartilhar. A primeira medida para quem de fato deseja encontrar conforto, consolo, amadurecer na fé, se aprimorar na vivência cristã, quem quer de fato fazer isso por meio do desenvolvimento da prática de oração. A primeira medida é a seguinte: Deus responde a quem pergunta. Isso mesmo, Deus responde a quem pergunta, e isso é extremamente básico, óbvio, é elementar. Para muitos, irmãos, compreenda, para muitos não há resposta porque não houve pergunta. Você pode não estar recebendo resposta, você pode não estar recebendo orientação, você pode não estar recebendo aquilo que tanto anseia, porque ainda que haja a pergunta, você não a formulou. Você não foi ao Senhor Deus em oração,
Você ainda não se quebrantou na presença dele, você ainda não fez como ele bem orienta lá no Evangelho de Mateus: fecha a porta do teu quarto, procura o teu pai em secreto, quebrante-se diante dele, e o teu pai que te vê em secreto, ele te abençoará. Abençoará aqui equivale, na verdade, a trazer a resposta que nós então tanto necessitamos. Mas eu preciso dizer para você que não tenha esperança de resposta para perguntas que você não formulou. Ainda que compreendamos que o Senhor a tudo sabe, até mesmo antes que a palavra nos venha à boca, como diz o salmista, em relação à capacidade que o Senhor tem de entender a tudo o que nos ocorre, antes mesmo que o pensamento seja formulado na nossa mente. Mas compreenda, eu não estou falando a respeito dessa realidade, eu estou falando a respeito da realidade que diz respeito a pessoas como eu e você, que nos confessamos como assistidos pelo ingresso da graça do Senhor Jesus, que fomos promovidos a uma condição de filhos e filhas por meio da virtude graciosa do nosso Salvador. Gente que foi apresentado um eficiente meio de graça e que tem sido incentivado a fazer uso desse meio de graça. Eu e você que fomos salvos pela graça do Senhor nosso Deus, somos conclamados pelo Senhor a nos desenvolvermos na prática da oração. E é estranho quando nós não oramos. E é estranho quando nós não buscamos, e é estranho quando nós então não aproveitamos, e é estranho quando nós não comparecemos perante a face do Senhor nosso Deus. Se você não ora, não aguarde resposta. Compreenda, irmãos, que a não oração é medida causadora de grandes e graves prejuízos. A vida de muitos crentes é uma vida prejudicada justamente porque falta na vida de muitos crentes a busca do Deus de toda graça por meio da oração. De que o crente seja encontrado sim, orando. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí em Mateus capítulo 6, versículo 5, é dito assim: e quando orardes, o Senhor Jesus trazendo instrução aos seus discípulos, quando orardes, em Mateus 6, 9, diz assim: portanto orareis assim, as medidas dadas pelo Senhor. E acrescenta-se mais, em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 33, assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, buscai, pois, em primeiro lugar. Isso aí representa, por certo, a medida de procurar o Senhor por meio da oração. Um outro texto vai nos dizer assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca, encontra. Há tantos e tantos outros bons exemplos de incentivo à oração, que poderíamos, na verdade, aqui apresentar, medida que é quase infinita. Mas eu preciso insistir para você e para mim também. Se não há pergunta, irmãos, não aguarde resposta, porque o Senhor não responderá a quem não lhe formulou pergunta. Ore, é indispensável que oremos. Deus responde, irmãos, em segundo lugar, mas há uma exceção à regra, e nós temos que tomar cuidado a essa exceção à regra. Não estime resposta de Deus quando há preferência pelo pecado em curso na sua vida. Deus odeia o pecado. Compreenda que Deus de fato é o Deus que responde. Compreenda que Deus de fato é aquele em quem nós podemos esperar, é aquele a quem nós podemos recorrer, é aquele que, a semelhança do salmista, que diz assim: eu clamei e ele me respondeu. Nós podemos esperar a resposta do Senhor nosso Deus. Mas haverá uma obstrução natural, haverá um impeditivo insuperável, quando na sua vida, quando no seu contexto de existência, houver então aquilo que para o Senhor é uma medida proibitiva ao seu caráter santo, de responder às nossas perguntas em oração, quando houver então pecado na sua vida. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Veja os termos fortes, pujantes, com os quais se classifica justamente qual é o sentimento que há no Senhor em relação ao pecado. O Senhor odeia a iniquidade. No Salmo de número 11, versículo 5, é dito assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina.
Uma segunda realidade que precisa ser compreendida por mim e por você em relação a essas medidas, principalmente quando nós compreendemos que o Senhor abomina, o Senhor odeia, o termo é justamente esse. O Senhor odeia o pecado. Se por um lado ele não responde a quem não pede, e Tiago, a carta que nós estudamos habitualmente aos domingos, quando diz assim, nada tendes porque não pedis. Está lá no capítulo 4. Mas o mesmo Tiago vai dizer o seguinte, olha, o Senhor também não responde porque você pede mal, quando você pede para esbanjar, quando você pede, na verdade, apenas para corresponder aos teus desejos pecaminosos, aos prazeres que militam na sua carne, ou seja, vocês pedem e não recebem, ou seja, ainda que haja pedido, ainda que haja pergunta, ainda que haja clamor, ainda que haja súplica, mas havendo pecado, não estime que Deus então venha responder, porque Ele então se indispõe a responder. Em Provérbios capítulo 15, versículo 29, é dito assim, o Senhor está longe dos perversos, Ele se posiciona à distância, mas atende à oração dos justos. O Senhor é tão indisposto a gratificar a medida pecaminosa, que Ele então até se projeta na sua revelação aqui, se revelando como aquele que se coloca distante. Provérbios também, capítulo 28, versículo 9, diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando se desvia os ouvidos da lei do Senhor, significa então trazer para si a medida que convém, a medida que quer, a medida que se quer muitas vezes, não é a medida que o Senhor Deus está exigindo. Quando então há essa indisposição para com a lei. Ora, e se eu faço o que eu quero e não o que a palavra de Deus me manda que eu faça, então há pecado. E para isso então haverá da parte do Senhor justamente uma indisposição em responder de maneira que seja gratificadora. Mais forte ainda nos diz Isaías capítulo 1, versículos 14 e 15, quando diz assim, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, e aqui a imagem é justamente de um movimento de oração, aqui é justamente uma figura que revela aquilo que seria a busca de utilização desse meio de graça, mas o Senhor a isso, quando de repente vê misturado com o que é estranho à sua vontade santa, Ele diz o seguinte, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Irmãos, nesse tempo no qual nós estamos sendo disciplinados, e não apenas eu, mas eu tenho visto outros colegas, eu tenho visto vários outros irmãos compreendendo que esse contingenciamento, isolamento social, a interrupção das nossas rotinas, por certo, isso tem a ver com o agir soberano do nosso glorioso Deus. O que está em curso não é um movimento político, o que está em curso não é um movimento filosófico, o que está em curso, na verdade, não tem a ver apenas com realidades biológicas ou químicas, o que está em curso, na sua mais precisa medida, é justamente aquilo que seja a regência do soberano Deus, trazendo a mim e a você a disciplina que nós somos necessitados de experimentar. E muito da disciplina do Senhor, ela é justamente resultante da cobrança que Ele nos faz por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas manias, da celebração da nossa vontade, do nosso olhar egocêntrico, da nossa medida orgulhosa, da futilidade dos nossos atos. E o Senhor então nos disciplina. Então, nesse tempo no qual nós estamos sendo castigados, nesse tempo no qual nós estamos angustiados com toda essa dimensão de crise, nós precisamos então olhar para nós e fazermos o mesmo pedido que o salmista fez: Senhor, vê se há em mim algum pecado. Examina, Senhor, me ajuda a ver, porque muitas vezes, irmãos, nós pecamos por ignorância e não é menor pecado. Lembre-se disso, você não será cobrado apenas pelas coisas que você sabe que é errada e fez e depois se arrependeu. Nós também somos cobrados por aquelas coisas que nós deveríamos saber e não sabemos. Os pecados da ignorância são igualmente ofensivos ao nosso Deus. Em Isaías capítulo 59, abra, meu irmão, a palavra do Senhor em Isaías capítulo 59, veja o que nos diz o versículo 1 em diante.
quando o Senhor, mais uma vez, de maneira extremamente contundente, por intermédio do profeta, ele vai denunciando e ele vai explicando aquilo que é o seu povo, as dificuldades que esse povo experimenta, se esse povo, na verdade, ansiava a resposta, a intervenção, aquilo que fosse o agir do Senhor nosso Deus em benefício para conforto e renovo na vida do povo, esse povo estava privado disso, e ele estava privado disso não por uma falha em Deus, mas por problema seu mesmo enquanto povo. O verso 1 de Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O problema não é em Deus, irmãos. O problema não está no Senhor, nas condições dEle, nos atributos dEle, na misericórdia dEle, na graça dEle, no poder dEle, na soberania dEle. O problema nunca está em Deus. E aqui então é explicado a partir do versículo 2. Isaías diz assim, no verso 2 em diante, ele diz assim: mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lembre você que é de Sião, como é que nós nos despedimos ao final das nossas reuniões. Nós suplicamos, nós invocamos, nós imploramos para que o Senhor então manifeste a luz do seu rosto e nos dê paz. O Senhor não concede paz aos seus, quando os seus então permanecem vinculados com aquilo que é ofensivo à sua glória. Ele diz mais aqui no versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, a vossa língua profere maldade, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, e ele avança, chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são como obras de iniquidade, obra de violência há em suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, olha lá o que diz o versículo 9, por isso está longe de nós o juízo e a justiça, não nos alcança, esperamos pela luz, mas aí ele diz, há uma frustração, há uma decepção nessa esperança, porque eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos na escuridão. A medida aqui, irmãos, é justamente de uma denúncia. O Senhor começa dizendo que o problema não está nele, o problema está em nós. E aqui guardadas as devidas proporções e a realidade que então nos identifica nos nossos dias, cada um de nós é chamado a avaliar o que há no seu coração, que é impeditivo, que não diminui a glória, a soberania, a santidade do Senhor, mas ofende a santidade dele, e por ofender a santidade dele, ele não se dispõe a nos abençoar. Você está entendendo a gravidade disso? Você está entendendo então o drama que aqui está revelado, e lamentavelmente não é apenas um drama contido no passado, mas é por certo também um drama que recorre nos nossos dias, quando muitos dos nossos dias na verdade têm as mãos sujas, se diferente dos dias de Isaías, mas está suja de orgulho, está com o coração também repleto de vaidade, está também marcado por uma vida secularizada, está com um comportamento que é estranho, aquilo que deveria ser um comportamento de um servo, de uma serva em Cristo Jesus. Se há pecado, não estime a graça de Deus. Não estime a graça de Deus no sentido de que Ele então dispense do seu favor para que nós nos vejamos aqui prosperando na nossa vida. O Senhor não nos abençoa para que nós
nos vejamos ou nos revelemos aqui em desenvolvimento de uma prosperidade naquilo que seja o mal. O Senhor abençoa os seus para que eles sejam mais santos, mais humildes, mais dedicados, mais comprometidos, mais afeitos, mais desejosos, mais ambicionando em que o nome dele seja engrandecido. Não imagine Deus como aquele que de repente lhe vê fazendo errado e diz assim, muito bem. Não é isso que ele quer dizer e não é isso que ele diz. Certamente ele nos chama a disciplina. O ódio de Deus é compreensível. Mas por que é que Deus odeia o pecado? Por que é que Deus odeia o pecado, irmãos? Primeiro, por conta da sua santidade. O pecado é estranho, o pecado justamente é a transgressão, o pecado é justamente a quebra da integridade, o pecado é justamente aquilo que impõe a morte. Mas há uma outra realidade que faz com que Deus odeie o pecado. Porque lembre, nós lemos de maneira graciosa o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por essa realidade. Mas entenda a figura do Pai entregando o seu Filho é encaminhado. Cristo vem ao mundo como resultado do decreto eterno do nosso bondoso e misericordioso Deus. Ele entrega o seu Filho para morrer em meu e em seu lugar. Você acha que Deus então nos vê envolvidos com o pecado e Ele fica satisfeito? Sabendo que o pecado gerou desconforto, sabendo que o pecado gerou sofrimento, sabendo que o pecado gerou rejeição, sabendo que o pecado na verdade fez com que o seu Filho agonizasse até a morte, não tendo ele dívida ao pecado em si. Claro que Deus odeia o pecado. Pecado é coisa séria, porque custou a vida do único Filho do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sempre responde à oração, mas primeiro Deus responde àquele que o busca em oração. Deus sempre responde à oração, mas Deus se indispõe a responder e a abençoar aquele que ainda continua de alguma maneira celebrando na realidade do relacionamento com o pecado, que vive prazerosamente vinculado com o pecado. Nós não estamos aqui dizendo que de repente temos que tornar-nos isentados de um todo de pecar, porque nós não conseguimos deixar de pecar. Mas quem vive rotineiramente pecando, como quem assim confia na graça, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, não estime que isso venha lhe favorecer. Quando isso é por medida deliberada, não fique jogando dessa maneira, meu irmão, se arrependa, se desvencilhe, se desembarace do pecado e busque entregar o seu coração de maneira fervorosa e intensa diante do nosso glorioso e bondoso Deus. Terceira medida que nos convém entender sobre a oração, como sendo certamente aquilo que o Senhor ouve. É um caminho importante para que nós nos vejamos devidamente assim abençoados por esse meio de graça. A medida é simples, meus irmãos. Nós devemos desenvolver que na prática da oração, isso nos leve a uma experiência na qual nós nos revelemos agradados do Senhor. Agrada-te do Senhor. A oração, ou ora de maneira feliz e bem-sucedida, irmãos, aquele que ora ao Senhor como resultado do deleite que experimenta na comunhão com Cristo. Esse é um sério problema da nossa geração, na relação com o Senhor nosso Deus. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos deleitar. O que eu estou dizendo é que nós devemos desenvolver uma satisfação. O que eu estou dizendo é que nós devemos olhar para o Senhor e nos vermos iluminados pela glória dEle, nos vermos tomados de crescente amor, de solene reverência, de um desejo cada vez mais intenso, de contemplar as suas maravilhas, as suas virtudes, a sua perfeição, e assim, na verdade, nos vermos devidamente entusiasmados nele. Mas esse é um grave problema para a nossa geração. Lamentavelmente, irmãos, muitos só lembram de Deus. Só lembram de Deus para buscá-lo, na maioria das vezes, quando as coisas fogem ao controle. Muitos, na verdade, só pensam no Senhor Deus quando a vida se desorganiza, ela deixa de funcionar como de repente nós planejamos. Muitos só lembram de buscar ao Senhor nosso Deus quando a própria vida se tornou sofrida ou antipática àquilo que reclama a nossa natureza. Tem gente que só busca o Senhor quando está doendo.
Tem gente que só busca o Senhor quando está sofrendo. Tem gente que só busca o Senhor quando está enfermo. Tem gente que só busca o Senhor quando está desempregado. Tem gente que só busca o Senhor quando tem problema no casamento. Tem gente que só busca o Senhor quando tem problemas com os pais. Tem gente que só busca o Senhor quando tem problema com os filhos. Tem gente que só busca o Senhor em oração quando de repente tem problema no trabalho, quando tem crise na escola. Tem gente que só busca o Senhor em oração quando alguma coisa se desconcerta na vida. Ou seja, é o Deus útil, é o Deus coisa, é o Deus utilitário. Um caminho melhor e mais íntegro, irmãos, é justamente buscarmos ao Senhor como sendo a medida de prazer. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe que gracioso é quando o filho vem, ainda que seja justo e legítimo, é direito dos nossos filhos, requerendo de nós, os pais, que nós providenciemos aquilo que eles vão comer, aquilo que eles vão beber, aquilo que eles vão vestir, aonde eles vão estudar. É justo, mas nenhum pai se contenta, nenhum pai se alegra, nenhum pai se reconhece honrado quando a busca que os filhos fazem é simplesmente por aquilo que nós temos que dar. Mas como nós nos sentimos felizes quando o filho vem e abraça, quando o filho vem e beija, quando o filho vem e diz que ama, quando o filho dá algum gesto, alguma manifestação que revela o respeito, a honra e a consideração que tem para com os pais. Ora, se nós entendemos assim, o que dizer do nosso glorioso e santo Deus? O Salmo 37, que eu lhe convido a abrir e poder ler comigo, diz assim, o Salmo 37, que é naquela sequência que vai desembocar no Salmo 40, mas o Salmo 37, nos versículos de 4 a 6, aponta esse caminho. Veja lá o que ele diz, versículo 4 até o versículo 6, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar aqui tem a ver justamente com estar reconhecendo o que é do prazer do Senhor, quais são os mandamentos, quais são as medidas, quais são as realidades que Ele aprova. Nós vamos conhecendo e vamos nos agradando a Ele, nós vamos então entrando em harmonia, em sintonia com Ele, de maneira então que os nossos desejos não são mais os nossos desejos, são os desejos do Senhor. E daí não há por que Ele contingencie. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 84, nos versículos de 5 a 11, também versam sobre essa realidade, quando o salmista, nesse salmo, vai dizer assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia em teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, e não há uma maneira de andar reto sem ser justamente andando nos caminhos do Senhor nosso Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, feliz o homem que se agrada em Deus, feliz o homem que desenvolve satisfação no Senhor, feliz o homem que deposita a sua confiança, que olha e teme e confia em todo o tempo no nosso glorioso e bondoso Deus. Devemos orar assim, como resultado do nosso prazer. Devemos orar assim, como sendo o anelo do nosso coração. A primeira medida, ainda que levemos as nossas ansiedades, ainda que levemos as nossas preocupações, as nossas lutas, as nossas enfermidades, a nossa angústia, mas aquilo que deve nos impelir primeiro para nos vermos já chegando a Deus, é justamente o deleite e o prazer de estarmos em comunhão com Ele. Quarta e última dica, irmãos, para o bom uso do meio de graça que é a oração, que deve ser aprimorado por todos nós. São princípios que devem caracterizar a nossa oração. Objetivamente, todos com base em Mateus capítulo 6.
como devemos então nos mover na prática da oração? A oração deve ser dirigida exclusivamente ao Pai. Nós não somos chamados a orarmos buscando uma outra personalidade, um outro sujeito. Nós não podemos nem devemos estimar um outro que seja justamente aquele que nos abençoa, a não ser o Pai. A nossa oração deve ser sincera. Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 8, reclama que a nossa oração seja sincera, como fruto do coração. Transmita para o Senhor, não guarde sigilo. Abra tudo, diga tudo para Ele. Tem dúvidas, exponha as suas dúvidas. Está suspeitando alguma coisa, como suspeitou Abacuque? Revele a sua suspeita. Exponha diante do seu Pai eterno o seu coração de maneira sincera. Com base em Mateus capítulo 6, versículo 9, a nossa oração deve ser objetiva. Não fica com vãs repetições, mas seja direto, seja preciso no que revela diante do Senhor. Com base em Mateus capítulo 6, versículo 10, você deve orar ao Senhor de maneira submissa, crendo, pedindo, suplicando para que a vontade dEle seja feita aqui na terra do jeito que ela é celebrada no céu, e isso envolve também a sua vida. Não estime apenas a vontade do Senhor afetando as demais coisas, ela precisa também afetar a sua vida, o seu coração, a sua realidade pessoal. Seja submisso ao Senhor. A sua prática de oração deve ser caracterizada também por uma atitude de confiança e fé. Tenha confiança e fé. Lembre-se que a falta de fé é também um impeditivo natural, não por problemas em Deus, mas por dificuldade nossa. Lembre-se que o Senhor Jesus deixou de fazer alguns sinais maravilhosos na sua própria terra natal, porque as pessoas que lá estavam desprovidas de fé. Por último, a minha e a sua oração deve invariavelmente, se ela tem como destino o trono da graça do Pai, ela deve invariavelmente ser encaminhada por meio do Filho, como bem nos explica João capítulo 14, versículos 13 e 14. Você vai ao Pai, mas você vai ao Pai por meio do Filho, porque é o Filho que nos representa, é o Filho que é o nosso mediador, é o Filho que de fato tem mérito suficiente para nos representar diante do nosso bondoso Deus. A pergunta 185 do nosso Catecismo Maior contribui com a afirmação desses pontos que eu acabo de citar. Ela vai responder a seguinte questão: como é que devemos orar? E a resposta é o seguinte: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção quanto à nossa própria indignidade, necessidade e pecados, com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor, perseverança, esperando nele com submissão humilde, qual seja a sua perfeita e precisa vontade. Como é que eu termino, irmãos, esse estudo dizendo para você o seguinte: 4 realidades bem objetivas. Quais os benefícios que a oração promoverá na nossa vida? Quando nós oramos, nós somos assistidos pelo Senhor. E o meu pressuposto do início, ele se reafirma agora no final. Nós somos assistidos pelo Senhor porque o Senhor, Ele não age indiferente. Ele não está à parte. Ele não está distante. Ele não fica silencioso. Mas quando nós oramos, tomando os cuidados, sendo orientados por aquilo que nos ensina a palavra, para o que seja a maneira correta de usarmos esse meio de graça, nós então somos assistidos pelo nosso Deus. Como é importante, como é precioso, como é valioso em dias maus, difíceis, trabalhosos, desgastantes como os nossos, nós lembrarmos que somos assistidos por aquele que pode todas as coisas. Como é importante, na verdade, sermos conduzidos ao entendimento de que aquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos, o Criador de todas as coisas, o mantenedor do universo, Ele nos assiste. Ele não apenas assiste as forças que estão regulando a movimentação da criação, Ele não apenas assiste as estações, Ele não apenas assiste o nosso planeta e as demais galáxias, mas o Senhor também assiste a minha e a sua vida no que é mais íntimo, meu e seu, o Senhor nos assiste. Qual é o segundo benefício que a oração nos traz? A certeza de que o poder de Deus nos sustenta.
quando nós oramos como é devido orar, quando nós aprimoramos o uso do meio de graça, quando nós procuramos ao Senhor com sinceridade, quando nós de fato somos conduzidos pela instrução da palavra de Deus para fazermos correto o uso da oração, nós também seremos conduzidos ao entendimento e à experiência na qual somos levados à certeza de que o poder de Deus nos sustenta. Terceiro, quando nós oramos corretamente, como nos ensina a palavra de Deus, haveremos de desfrutar da manifestação da bondade do Senhor. Quando você limpa o coração, quando você esvazia a mente, quando você lava as mãos das coisas que são erradas, quando você apruma a sua vida, quando você põe em ordem a sua alma, quando então você está em sintonia, em harmonia com o Senhor, Ele então faz resplandecer o rosto sobre a sua vida, Ele lhe concede paz, Ele faz retroceder o mal, Ele te abençoa. São tantas e tantas promessas da palavra do Senhor nosso Deus. Você lembra lá do texto, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, e me buscar, eu ouvirei dos céus. Aí Ele promete, sararei a terra, Ele fará então com que repouse sobre nós a sua bênção. E por último, irmãos, quando nós oramos segundo as instruções, não apenas essas, eu aqui resumi para que então pudéssemos nos ver devidamente orientados e motivados a fazermos uso desse meio de graça, mas quando nós oramos como o Senhor nos instrui para que seja feita por mim, por você, nós também experimentamos o renovo da paz. A paz que vem guardar essa mente, a paz que vem guardar o nosso coração. E como é importante nós termos então paz, como é importante lidarmos com a pandemia, lidarmos com o coronavírus, lidarmos com a ameaça do desemprego, da recessão, do estrangulamento daquilo que são as instituições nos nossos dias em meio à crise. Como é importante ter paz. Quem está desprovido de paz em meio à crise vai querer encher a cara. Quem está desprovido de paz vai querer atentar contra a vida. Quem está desprovido de paz vai querer fugir. Quem está desprovido de paz vai se desesperar. Quem está desprovido de paz vai se angustiar. Mas o crente que de fato então compreende que o Senhor abre um meio abençoador para mim, para você, ele busca o Senhor, é achado pelo Senhor Deus, e o Senhor nos abençoa, renovando a nossa paz. O próprio Senhor Jesus nos promete paz. Ele diz assim: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, deixo-vos a paz. Mas ela também está para ser como realidade que o nosso próprio Senhor nos concede, como sendo resposta da nossa oração. Vamos orar, movidos pela certeza de que Deus responde. Mas Deus só responde se você perguntar. Deus só responde se nós então trabalharmos a retirada do pecado da nossa vida. Deus responde quando nós de fato nos agradamos dEle, nos vemos satisfeitos a partir dEle, quando Ele é tomado como nosso bem maior, o primeiro. E Deus de fato responde e nos abençoa quando nós tomamos as cautelas e agimos com a reverência que é devida, quando então nós nos achegamos diante da sua santidade. Que Ele nos abençoe e de fato venha fazer resplandecer o seu rosto sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ao falar de oração, precisamos aqui encarar vários pedidos que são gratos, felizes, mas pedidos que também trazem consigo a sua dose de preocupação. Oremos pela nossa irmã, nossa querida irmã Dona Josi. Ela nos fez contato pela manhã, pedia orações em seu favor. Oremos em favor da nossa irmã, para que Deus a assista nas suas necessidades. E Dona Josi, estaremos orando pela senhora daqui a pouco, e por certo os irmãos anotarão o seu nome nos seus caderninhos, e a senhora será alvo da lembrança dos queridos irmãos. Oremos ao Senhor agradecendo pelos aniversariantes do dia. Nós temos 3 irmãos aniversariando hoje, nesse mesmo dia. Dona Socorro, a mãe da Ilma. Laércio Oliveira faz aniversário hoje. O nosso irmão Helenaldinho também é aniversariante do dia. Vamos rogar a Deus que receba a nossa gratidão, dado o presente que é a vida de cada um desses irmãos.
A Silvana pede oração em favor da mãe de uma colega. Dona Cícera é a mãe da colega da nossa irmã Silvana. A dona Cícera está gravemente enferma e ela deve ser alvo das nossas orações. Ora em favor do nosso estimado reverendo Neemias. Ele sofreu algumas quedas essa semana, no início da semana em casa, está bem, mas ele precisa também ser alvo da nossa oração para que Deus preserve a sua saúde. A dona Ione, mãe da Anne, a esposa do seu Daniel, pede em favor do Benjamin. Benjamin é um recém-nascido de 2 meses apenas, é o sobrinho de seu Daniel. Ele foi operado, está internado no hospital e necessita, por certo, de vários cuidados médicos. Oremos para o Benjamin, que tanto já está a sofrer, tão novo que ainda é. Oremos por ele. O Albino, que é cunhado do nosso irmão presbítero Esdras, ele está internado no hospital de cirurgia com problemas no coração. Vamos orar por ele, rogando que Deus assim o restabeleça em nome do Senhor Jesus. Dona Josefa está lá no Paraná, doidinha de vontade de vir embora para cá, mas não tem como vir e andando vai demorar demais, então ela está esperando transporte. Então vamos orar em favor da nossa querida e estimada irmã Dona Josefa, para que no tempo certo ela chegue tranquilamente. E um pedido, irmãos, que é importante. Nós temos visto falar de recurso, muito recurso que tem chegado para os governos, quer do Estado, quer municipal. Deixe-me aqui apresentar com muito cuidado esse pedido que eu peço que você de fato anote e esteja intercedendo em favor disso. Em favor da correta aplicação dos recursos. A questão não é apenas o dinheiro chegar, mas é ele corretamente ser aplicado, quer seja nas mãos do Estado, quer seja na mão do município, que haja de fato correta aplicação. E me permita, a palavra minha, nós não somos Alice, nem também estamos vivendo no país das maravilhas. Nosso país, lamentavelmente, é um país marcado por uma outra epidemia, que é a da corrupção, e nos deve ser alvo de preocupação quando o nosso dinheiro, lembre-se disso, brasileiro, seja de Aracaju, o dinheiro que chega para o município, o dinheiro que chega para o Estado, é dinheiro nosso, confiado aos gestores. Então roguemos ao Senhor para que esse dinheiro chegue aonde de fato é necessário, que ele não se desvie e que Deus repreenda a quem quer que seja, se estiver então fazendo mau uso daquilo que cada cidadão paga com tanto esforço. Gratidão, irmãos, pedido meu, expressão minha, gratidão pelo apoio e solidariedade de diversos irmãos que nesse momento de crise não estão medindo esforços, estão se somando de perto, de longe, estão dando a sua cota de contribuição para que os trabalhos, para que a assistência da igreja continue sendo devidamente assim desenvolvida. Então, louvemos a Deus pelos diversos irmãos que estão se somando para a continuidade dos trabalhos da nossa comunidade. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos suplicar que Ele nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, amado Pai, nós queremos bendizer ao Senhor, porque Tu és o único Deus, e como Deus que és detentor de todo poder, de todo domínio, o Senhor foi servido nos chamar para si. O Senhor nos fez teus filhos, nós somos o teu povo, o teu sacerdócio universal, a tua nação eleita, os remidos que estão posicionados por meio de Cristo para a celebração e glorificação do teu santo nome. Nós te damos graças por isso. Nós te damos graças também, ó Deus, pela tua providência de nos conceder o auxílio da oração, o caminho da oração, esse meio de graça. Obrigado, Deus, porque a partir desse canal que é a oração, nós podemos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, os nossos momentos festivos. Nós podemos então derramar diante do Senhor a adoração, a reverência em falas que revelam o sentimento que temos enquanto filho em relação ao Senhor, que é o nosso Pai eterno. Por meio também do canal da oração, nós temos a oportunidade de suplicar, de colocar as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas lutas. Temos a oportunidade de confessar os nossos pecados na estima de que somos perdoados e purificados de todo e qualquer pecado por meio da suficiência que há no sangue do Cordeiro, teu Filho Jesus Cristo.
Nós te bendizemos, ó Deus, porque podemos estudar e não apenas aprender, mas nós podemos também fazer uso do meio de graça que é a oração. E é o que fazemos nessa hora, ó Deus, e temos diversos pedidos. E por certo há outros que não nos chegaram, mas o Senhor conhece a tudo. Aqui queremos te pedir pela vida da dona Josi, que o Senhor console, que o Senhor preserve, que o Senhor assista a nossa irmã. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, preserva e supre as suas necessidades. Eu te imploro isso em nome do Senhor Jesus. Quero expressar gratidão pela vida da dona Socorro, do Laércio e do Helenaldo no dia do aniversário destes teus filhos e de tantos outros que também nos dias passados ou agora nos próximos dias também estarão celebrando mais um ano de existência. Bendito seja o teu santo nome, Deus, porque eles são resultado do teu decreto eterno que determinou que eles surgissem nesse mundo e vivessem, não para atender a um outro motivo, mas que eles correspondessem como sendo a expressão que devem realizar para a glória do teu santo nome. Queremos te pedir, ó Deus, pela dona Cícera, o Senhor a conhece, sabe da gravidade do seu quadro de saúde, tem misericórdia dela, assiste a ela e a sua família, leva conforto e para além dos benefícios físicos em favor da sua saúde, nós também te imploramos que o Senhor visite a alma da dona Cícera com graça. E assim a tua graça promova aquilo que é do teu querer para a glória do teu próprio nome. Sei com o nosso querido reverendo Neemias, ó Deus, preserva o teu filho. Graças te damos porque ele está bem, porque o Senhor livrou de quaisquer outras consequências no tombo que experimentou, mas nós te pedimos, ó Deus, sustenta, guarda, porque ele nos é muito precioso. Assim como ele, o pastor Franklin, o pastor Eronides, guarda estes teus filhos que são tão preciosos para todos nós. Sei com Benjamin, ó Deus, tão novinho e com tanto sofrimento. Dai graça de que a cirurgia nele realizada, ela prospere, trazendo bons e felizes resultados para consolo da sua família, para o conforto dele e também para que quanto antes ele possa retornar àquilo que é a rotina nesses primeiros dias de desenvolvimento e possa ter vida normal. E o nome do Senhor seja a explicação para tudo isso, no sentido da graça que o Senhor concede, para que seja então o Senhor engrandecido. Sei como Albino, Deus, visita lá no cirurgia, age por meio dos médicos, dos remédios, de tudo que lhe está sendo ofertado e preserva a vida do teu filho de maneira que o quanto antes ele receba alta e retorne para casa. Assista a nossa irmã Dona Josefa, Deus, num lugar distante da sua casa, do seu lugar costumeiro, ainda que entre os familiares, mais saudosa está a tua filha. Conforta, consola e dai paciência, Deus, para que ela possa retornar no tempo certo, em segurança. Ó Deus, nós temos visto decisões que trazem para o contexto de cada estado, de cada município, recurso. Mas nós te pedimos, ó Deus, põe a mão, ó Deus, impedindo a mão do malfeitor. Repreenda o devorador, Deus. Repreenda, Deus, os bandidos, os mal intencionados, os corruptos de plantão, que elaboram planos, que criam meios, ó Deus, e que lamentavelmente lesam, como tanto já foi lesado o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Livra-nos, ó Deus, nesse momento crítico de nos vermos mais uma vez lesados pela má administração ou por desvios. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, repreende toda e qualquer intenção. Se estiver em curso qualquer intenção estranha, aquela que é tão necessária nesses dias, nós suplicamos ao Senhor, Deus, que o Senhor repreenda. E abençoa os bons gestores, os honestos, os dedicados, aqueles que então recebem os valores e fazem correta aplicação, que então os recursos aplicados tragam os benefícios que a nossa sociedade tão carente necessita, Deus. Nós te pedimos isso. Recebe também a nossa gratidão, Deus, pelos irmãos que se somam, pelos irmãos que estão fazendo uma rede de solidariedade, de consolo, de sensibilidade, dos irmãos que estão doando para assistir a outros com maior necessidade. Ser com aqueles irmãos, ó Deus, que também estão ligando, compartilhando, mandando mensagem, telefonando de uns para com os outros, buscando assim alentar e assistir, ó Deus, porque emocionalmente nós necessitamos disso. Recompensa os teus filhos, ó Deus, pelo zelo, pela dedicação, pelo empenho. Cuida das nossas crianças, cuida dos nossos idosos, preserva-os, ó Deus, em meio a esses dias maus.
preserva a tua igreja e ser servido, Deus, fazer com que nós sejamos encontrados, celebrando uma fé que confessa plena confiança e dependência no Senhor. É isso que eu te peço, rogando assim que nos abençoes, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós finalizamos na noite de hoje, rogando ao Senhor Deus que lhe abençoe, suplicando que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de você, em nome do Senhor Jesus. Há um esforço da nossa superintendência, como informado no domingo passado, para que já no próximo domingo as classes possam funcionar. Você procure contato com o professor da sua classe, ele certamente lhe indicará um canal, um meio pelo qual você então no próximo domingo, a partir das 10 horas, poderá então acessar a sua classe e ter a oportunidade de estudar o assunto que está estabelecido como sendo o assunto a ser aplicado na sua classe. As crianças têm atividade no período da tarde, às 4 horas ou às 16 horas, as crianças então terão a sua atividade com o esforço da Érica e as demais irmãs e irmãos do departamento infantil. Então, procure o seu professor e fique inteirado a respeito dessa oportunidade, ainda que alternativa, de maneira remota, de nós reativarmos as atividades em escola dominical. Rogando a Deus que a partir do dia 17, quando então termina o decreto, nós tenhamos alguma orientação precisa, segura, que nos regule as próximas ações para a nossa orientação e funcionamento enquanto igreja. Sejamos conduzidos a